Galerinha, vamos ver. A questão 1 diz o seguinte: um mergulhador persegue um peixe a 5 metros abaixo da superfície de um lago. O peixe foge da posição A e se esconde em uma gruta na posição B. Aqui é a posição A e ali é a posição B. Conforme mostra a figura. A pressão atmosférica na superfície da água é 10 na 5 Pascal, ou Newton por metro quadrado. Da pressão atmosférica, depois eu posso dar uma palhinha sobre essa história da pressão atmosférica, que é falar sobre a experiência de Torricelli. Ele falou também que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e ele pergunta qual é a pressão sobre o mergulhador. Galera, primeiro é o seguinte, quando eu falo da experiência Torricelli, eu já dou uma dica para o pessoal. Eu lembro o pessoal que a cada 5 metros de profundidade, a cada 10 metros de profundidade, aumenta 1 atmosfera a pressão. Então, se eu não mergulhei no mar, estou bem na beirinha do mar, a pressão é 1 atmosfera. Se eu vou para 10 metros de profundidade, tem 1 atmosfera de ar e 1 atmosfera de água, já são 2 atmosferas. Então, se o cara está a 5 metros de profundidade, a pressão é 1 atmosfera e meia. E como 1 atmosfera é 100 mil Pascal, então 1 atmosfera e meia é 150 mil Pascal, ou 1,5 vezes 10 a 5. Então, tu vê, só raciocinando um pouquinho o cara mata a questão. Mas o ninja sabe fazer a conta. Então, vamos lá. Ó, a pressão aqui em cima é P0, certo? Que ele forneceu pra gente. Como é que calcula a pressão lá no fundo? P igual a P0 mais IG de hoje. É assim que eu chamo o teorema de Stefan, certo? Esse P0 é a atmosférica. Nem sempre é a atmosférica, pode ser outra, mas nesse caso vai ser a atmosférica. A pressão lá no fundo, ou no ponto A, P do ponto A, que é onde o mergulhador está, é igual a pressão inicial, que ele chamou de 1 vezes 10 na 5, ou só 10 na 5, né? Mais massa específica da água, não sei se ele falou. Não, ele esqueceu de falar, mas eu contei para vocês, 10 na 3, que é 1000, né? Certo? Vezes. Aí é que tá, tem que ter uma negociação com o professor antes. Professor, o senhor vai fornecer todos os dados, inclusive a densidade da água, tá? Porque tem professor que pede para não decorar. Eu não gosto de decorar, como os vestibulares da nossa região sempre fornecem, eu forneço também. Mas cada professor tem a sua filosofia de trabalho. De certa forma é bacana ele querer que o aluno decore que é a densidade da água, que é uma coisa tão básica, tão importante. Tá? Então pergunta para ele, é bacana dar uma perguntadinha para a garotinha. Gravidade, 10. E profundidade, 5. Agora cuidado, hein, gente? Ó, P do ponto A é igual a 1 vezes 10 na 5 mais 5, 10 na 3 com 10 na 1. Agora vocês têm que ter carinho para fazer essa conta, hein? Tu tem que primeiro deixar esse cara igual a esse, ó, para depois somar, senão vai dar problema. Ou escreve 100 mil mais 50 mil, que dá 150 mil. A maneira mais legal, de repente, de fazer essa conta seria assim, ó. Legal, 10 vezes 10 na 4, ótimo. 5 vezes 10 na 4. Aí é como se fosse 10x mais 5x. Que dá quanto? 10x mais 5x. Daria 15x, só que não é x. É 10 na 4. Está em notação científica? Não, né? Tem que botar a vírgula ali, né? Fica pressão do ponto A 1,5 vezes 10 na 5. Certo? Esse número diminuiu, esse tem que aumentar, não é isso? Pascal ou Newton por metro quadrado. Foi o que a gente tinha visto de cabeça, né? Como? Em atmosfera? Ótimo, garota. Já que 10 na 5 é 1 atmosfera, a pressão ficaria 1,5 atm. 1 atmosfera e meia. Tá beleza? Já que 10 na 5 é 1 atmosfera. Ótima pergunta. Na prova, eu perguntava, já montei essa questão na minha prova, alguns anos atrás. E na prova eu perguntava nos dois, para obrigar o aluno a saber responder nos dois. Tu viu, né? Só de pensar eu já sabia, eu já lembrei daquela relação que a cada 10 metros aumenta uma atmosfera, eu já tinha matado a questão. Ah, professor, mas ele pediu a pressão no ponto B, não no ponto A. Mas quando o peixe fugiu do ponto A para o ponto B, ele foi mais profundo? Não. Ele foi mais para o raso? Então a pressão continua igual, porque a pressão depende só da profundidade. Como não mudou a profundidade, PA igual a PB. PA igual a PB e, portanto, PB é esse resultado que a gente acabou de encontrar. Beleza? Beleza. Falando rapidamente sobre a experiência de Torricelli, é bem importante a gente ter uma noçãozinha
de como que aconteceu essa experiência e a implicação dela. Vocês devem lembrar do Torricelli lá no primeiro ano, né? No meados do primeiro ano, a gente aprende a equação do Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta D. Torricelli era um aluno genial de Galileu. Galileu Galilei foi professor do Torricelli, né? Então imagina, não podia dar muito ruim mesmo o cara. E o Torricelli era um dos ótimos alunos do Galileu. E ele percebia já, quando ele caminhava, ele percebia, ó, tem alguma coisa fluindo aqui pelo meu braço. Ele sentia o ar escorrendo pelo braço dele, como tu pode sentir, ó. Dá para sentir que tem alguma coisa em volta da gente. A roupa, né? A roupa quando se mexe, tu sente, tem alguma coisa ali em volta. Ele queria medir isso. O Torricelli foi o primeiro ser humano que conseguiu medir essa coisa que tem em volta da gente. Ele falava, eu quero medir a presença dessa coisa que tem aqui em volta. E ele começou a construir um equipamento. Olha que equipamento idiota. Uma bacia cheia d'água. Um potinho, um copo, por exemplo, na tua casa. Pega o copo, mergulha ele dentro d'água, tira o ar e bota a bundinha do copo para fora. Tu vai perceber que o copo fica completamente cheio de água. Aí o Torricelli, quando viu isso, lembrando que eu estou falando sobre a famosa experiência de Torricelli. Quando ele viu isso, ele pensou, se a água não está caindo, é porque tem alguma coisa empurrando ela para cima. Só pode ser a tal da pressão atmosférica. Aí ele pensou, vou fazer um pote bem grande, vai chegar uma hora que a pressão atmosférica não vai conseguir empurrar a água para cima, e eu vou medir a altura de água e vou saber a pressão. E ele foi lá e mandou, lembrando que ele é de 1600 e pouco. Ele achou um mestre construidor, mestre vidraceiro, e mandou o cara fazer um tubo grande de vidro, sei lá, com 2, 3 metros de tamanho. Isso aí não é inabilidade comprar, não. Até o cara topar fazer isso, pode demorar meses de trabalho construir isso em 1600. Fez um puta de um pote, com uma das extremidades fechadas. Mergulhou na água, ergueu cuidadosamente para não quebrar, e a água ficava até o topo. Ele logo percebeu que usando água ele não ia ter sucesso. Ele foi buscar um líquido mais denso. E os chineses já conhecem o mercúrio líquido há milhares de anos atrás. E aí ele tirou a água e usou o que mesmo? Mercúrio. Lembra o que é mercúrio, né? Aquele metalzinho líquido que tem dentro do termômetro. Na tabela periódica, o símbolo do mercúrio é Hg. Quando ele fez a mesma experiência com mercúrio, ele conseguiu o que ele queria. Ele viu que a coluna de mercúrio que ficava sustentada, bacia cheia de mercúrio, um tubinho compridinho, ele percebia que a coluna de mercúrio, pessoal, ficava 760 milímetros acima do nível de mercúrio da bacia. Desde então, a gente diz que uma atmosfera de pressão é igual a 760 milímetros de mercúrio. Se eu subir uma montanha com esse aparato, vocês acham que a coluna de mercúrio aumenta ou diminui? Parabéns, porque a pressão aqui em volta vai diminuir e vai empurrar menos mercúrio. Se eu for para uma mina, a mina dos chilenos lá que ficaram presos, com esse equipamento chamado barômetro, o que acontece? Aumenta a coluna, porque quanto mais profunda a piscina de água onde a gente mora, maior a pressão. Faz sentido? E aí vale lembrar que uma atmosfera, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 100 mil pascal, não é isso? 10 na 5 aproximadamente agora, né? Que também é igual a 10 MCA. Quero ver quem é que descobre o que é 10 MCA. Metro de coluna d'água. Não falávamos que uma atmosfera equivale a 10 metros de coluna d'água, por isso que o Torricelli não conseguiu usar água. Ele ia precisar de um tubo de mais de 10 metros de altura para perceber a água conseguindo ser equilibrada com a pressão atmosférica, certo? E tu acha que um cara que trabalha, por exemplo, com um pedreiro, ele tem que instalar uma motobomba na casa do cara que ele construiu. Tu acha que ele vai puxar um lápis, papai vai fazer a conta de quantos pascais vai dar de pressão? Não. Ele vê lá qual é a altura da torre d'água, vai na loja de material de construção, amigo, eu preciso vencer 10 metros de coluna d'água. Ah, então leva essa motobomba que vai funcionar. Ou seja, o pedreiro usa no dia a dia aquela unidade, ó, metro de coluna d'água para medir pressão, que é a maneira mais óbvia para ele de medir a pressão, certo? E seria legal vocês terem essa noçãozinha, que uma atmosfera é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, que é equivalente a 10 na 5 pascal, que é equivalente a 10 metros de coluna d'água. Olha o que eu estou te falando.
760 milímetros, tudo bem que é a mesma coisa que 76 centímetros? Se uma piscina tivesse cheia de mercúrio, só de mergulhar a tua mão 76 centímetros para baixo, menos de 1 metro, vai dar uma pressão equivalente a 10 metros de água. Loucura, né? Tu imagina tu mergulhando a tua mão no mercúrio, sentindo ela sendo espremida, tão denso que é o mercúrio. A densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior que a da água. Então 1 litro de água tem 1 quilo. 1 litro de mercúrio pesa 13,6 quilos. É mais que chumbo. 1 litro de chumbo pesa 8,6 quilos. Loucura, né, cara? Aquele líquidozinho parece que não é nada, mas ele é mais denso que chumbo. Louco, só que é caro. Por isso que as areias da academia não são feitas de mercúrio, né? Senão elas seriam menorzinhas, certo? Só que é muito caro. Beleza? Gostei de ver, gostei de ver. Vamos para a próxima. Acho que tem tempinho ainda. Por curiosidade, pessoal, o barômetro, que é aquele instrumento de medir pressão, continua sendo o mesmo até hoje, tá? Então, se você vai lá na Federal, tem um barômetro que é muito parecido com aquilo. Claro que não é mais uma bacia, né? É um potinho pequenininho, mas tem o mercúrio, funciona igual. Bonita, posso? Essa 9? Bonita essa questão 9. Muito legal. Ele girafa, não fez um girafa, Fez fez uma uma aula. escolheu os números. Aí não uma Questão 9 da lista. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A questão diz o seguinte, galera: uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada com a escala Celsius conforme o gráfico a seguir. Determine as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala X. Ele quer saber 100 graus Celsius na escala X e 0 graus Celsius na escala X. Não é? A temperatura de fusão do gelo não é 0? A temperatura de ebulição da água não é 100 graus Celsius? Por isso que a escala Celsius ficou famosa, né? Porque ele escolheu os pontos fixos 0 para gelo derretendo e 100 para água fervendo. E qualquer um pode testar o termômetro em Celsius na sua casa, né? Por isso que ela se espalhou pelo mundo todo. Galerinha, o grande segredo é tu lembrar como é que surgiu aquelas fórmulas para Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O professor deve ter feito isso uma aula para vocês. Colocou 3 termômetros de repente um do lado do outro, um em Celsius, um em Fahrenheit e um em Kelvin. Não? Aí é o seguinte, ó, imagina que eu mandei construir 3 termômetros idênticos. Certo? Isso, tá ali, 3 termômetrozinhos. Aí, galera, olha só. 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit, que é 273 Kelvin. 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit, que é 373 Kelvin. E aqui no meio vamos supor que é uma temperatura em Celsius, uma temperatura em Fahrenheit e uma temperatura em Kelvin. Claro que assim, seria legal eu contar com um pouquinho de tempo, como é que o Kelvin bolou a escala dele, isso já te ajuda a pensar um monte de questão, tá? Mas para ser bem resumido, como é que se fabrica aquelas fórmulas que eu estava mostrando para vocês? Esse tamanho não é igual a esse? Não é igual a esse? Esse tamanho é igual e é igual porque os termômetros são iguais. Então eu vou fazer assim, ó, TC menos 0, que representa esse tamanho, sobre 100 menos 0, que representa o tamanho total. E vou fazer a mesma continha dos outros termômetros. Como é que ficaria as outras continhas? TF menos 32 e 212 menos 32. Eu brinco para a galera tem dificuldade, geralmente eu percebo, de decorar essa conta. Aí um amigo meu, professor de física, ele compara o termômetro a uma pessoa. Ele diz que aqui em cima é a cabeça, ali embaixo é o pé e aqui no meio é o joelho. E aí ele fala joelho, pé, cabeça, pé. Ele até dança na frente dos alunos, joelho, pé, cabeça, pé. E aí a galera não esquece. Então, por incrível que pareça, eu chego no meu terceirão hoje e falo, galera, aí faz todos gritam, joelho, pé, cabeça, pé. Porque isso impregnou na cabeça deles. Alguns não sabem fazer, mas já sabem a regrinha pelo menos. Certo? Então é joelho menos pé sobre cabeça menos pé. O famoso joelho, pé, cabeça, pé. Aí sempre tem um aluno que conta, professor, eu não gosto dessa dança. Eu respondo, pode fazer a dança que tu quiser, desde que seja a mesma dança no termômetro e no outro.
Então, se quiser fazer cabeça, joelho no pé, joelho, pode, mas faz a mesma dança em todos os termômetros, dá igual. Essa dança é que termina mais fácil a continha, tá? Então, tu viu o que precisa para poder achar a relação matemática entre duas escalas? Tu precisa ter dois termômetros um do lado do outro e fazer o joelho-pé e a cabeça-pé. É isso que nós vamos fazer, só que olha só, um termômetro está aqui, o outro está aqui, ó, e eu quero que eles estejam um do lado do outro. Eu vou ignorar esse gráfico feio e vou fazer uma tabelinha, termômetro Y, termômetro Celsius. Sempre 3 linhas horizontais, no meio é TY e TC. E agora vamos lá, hein, galera, presta atenção. Esse ponto aqui relaciona quem com quem? 100 do Y com 50 do Celsius. Tá vendo? Tá ficando um termômetrozinho, ó. E agora, muito mais carinho ainda. Que ponto maldito é aquele ali? 30 para quem? 0. Isso, 30 para quem? É 0. É 30 e 0. E o 30 é de quem? Do Y. Não, 30 é do Celsius. De Celsius, né? Então, ó, vai no Celsius, bota o 30. E aquele que tu não enxerga porque é? Parabéns, que é difícil, a galera às vezes não enxerga que o outro ponto é aquele ali, ó, é o 0. Certo? Agora qual é a regrinha mesmo? Cabeça, pé, joelho, pé. Parabéns. Cabeça, pé. Joelho menos pé, cabeça menos pé. E do outro lado fica como? Eu também. TC sobre menos 30, né? Sobre 50 menos 30. Aí está descoberta a relação matemática entre as escalas. Mas ele não queria só a relação matemática, né? Ele queria saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição, não é isso? Para a fórmula ficar menorzinha, gente, vê se vocês concordam comigo. Eu posso tirar um 0 aqui e um 0 aqui. Certo? E se eu quiser ainda, poderia dividir por 2 em cima e embaixo, ou passar o 10 multiplicando. Ficaria assim, vê se tu concorda. TY é igual a 10, que multiplica TC menos 30, sobre 2. E como 10 dividido por 2 é 5, a fórmula final fica assim, ó. TY é igual a 5 TC menos 30. Até agora eu não respondi a pergunta dele. Agora vamos lá. Vou jogar quanto na temperatura em Celsius? Dá 5 menos. Quanto é que eu boto ali agora? Quais as temperaturas que ele estava pedindo mesmo? 50. Não, qual é o que ele queria saber? Vamos ler de novo lá. A ebulição. Isso. Então vamos lá. Fusão do gelo ocorre a que temperatura, gente? 0. Menos 30 dá menos 30. Menos 30 vezes 5, menos 150 graus Y. Essa é a temperatura de fusão do gelo. E na hora de fazer a ebulição da água, gente, como é que fica? 5 vezes 100, que é a temperatura, menos 30. 100 menos 30, 70. 70 vezes 5. 5 vezes 7 é 35, né? Com o 0, 350. Então, 350 graus Y é a temperatura de ebulição da água. Então, assim, a dica que eu dou para a galera é: aparecer um gráfico feioso desse, faz uma tabelinha, transforma num termômetro e faz joelho pé, cabeça pé. Esse é o segredo desse tipo de questão. Transforma o gráfico numa tabelinha bonitinha, joelho pé, cabeça pé. Muito cuidado com aquele eixo que corta o outro eixo, hein? Não se esquece que uma das coordenadas é 0 naquele momento, sempre. Olha, fazia tempo que não rendia tanto uma aulinha de assistência. Acho que ainda rola, hein? Vamos ver. Dá para fazer a última, derradeira. 3 minutos. Vamos lá então. Questão 10 ainda da lista mágica. Mergulham-se 2 termômetros na água, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit. Espera-se o equilíbrio térmico e nota-se que a diferença entre as leituras nos 2 termômetros é igual a 92.
A temperatura da água nas duas escalas será de... Ele disse que a temperatura em Fahrenheit menos a temperatura em Celsius é 92. Você está dizendo que a diferença entre as temperaturas era 92. Então o importante era conseguir escrever aquela equação, porque a outra a gente já conhece. TC sobre 5 é igual a TF menos 32, isola numa? Beleza, menos passa para lá, mais, fica 92 mais TC. Isolei. E agora eu vou substituir. Vai ficar TC sobre 5 é igual, no lugar do TF, 92 mais TC. Menos 32 sobre 9. Fala, meu querido. Foi uma missão impossível para ti. Nada, é o seguinte, 2 pontos. Amanhã a turma do 8A vai no passeio. Amanhã provavelmente vai ficar quase a tarde inteira fora. E aí, como tu dá aula agora só para o 8A e para o 7A, eu preciso fechar os horários do que o Tiago vai acompanhar a turma. Então, aí eu ficar só dá aula no 8A e 7A. Eu faço escolhas. Gosto de jogar em outras turmas, que não dá aula, não tem problema. Porque senão tu vai dar 5 aulas seguidas de matemática para 7 anos. Não, eu faço umas brincadeiras. Então tá parece no outro lado, beleza? Galera, agora ó, só fazer o ProScred e acabou, né? Antes eu vou subtrair esse desse, ó. Vai ficar assim, PC sobre 5 é igual a 92 menos 32, 60, né? Mais TC sobre 9. ProScred, 9 vezes TC, 9 TC. O 5 multiplica o 60 e multiplica o TC também, hein? 5 vezes 60, 300. 5 vezes TC, 5 TC. Mais passa para cá, menos, tá bonito. Igual a 300. 9 TC, 4 TC igual a 300. Está multiplicando, passa. E 300 dividido para 4 é 150, 70 e 5 graus Celsius. Como ele quer em Fahrenheit também, 92 mais 75. A temperatura em Fahrenheit fica 167. 167 graus Fahrenheit. Similar àquela que me falava que a temperatura em Fahrenheit era 5 vezes maior que em Celsius, né? Então a gente faz uma equaçãozinha com a informação nova, usando a equação original, isola uma, substitui na outra. Certo, galerinha? Certo. Pessoal, me perdoem, eu estou atrasado no próximo compromisso, mas fiquei muito orgulhoso de vocês estarem aí e adorei, porque geralmente nas primeiras assistências a galera vem, eu não sei nada, não sabe nem o que perguntar. E vocês fizeram perguntas bem objetivas, adorei, parabéns, galerinha. Até a próxima. Apareçam aí semana que vem, hein?